Antes de começar, peço que inscreva em nosso canal, deixe o like e compartilhe essa linda mensagem de Deus com amigos e familiares, e deixe nos comentários o que achou da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ser cristão agora está na moda. Nada é mais fácil de fazer ao longo do dia do que ser cristão. Se você quiser pertencer à linda Igreja de Cristo, tudo o que precisa fazer é ajudar alguém, participar de um encontro, ouvir uma pregação, finalmente, levantar a mão e aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso lhe garante a vida eterna que Cristo prometeu e o acesso a todos os tesouros. Tudo parece muito simples, mas vamos parar um momento e pensar biblicamente sobre esse tópico. Ser cristão é algo muito sério para Jesus. Ele nos disse em Mateus 7, "E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus." Muitos dirão naquele dia, "Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e fizemos muitos milagres?" Então, ele declarará que nunca os conheceu, afastando-os por praticarem o mal. Isso nos leva a pensar, o que realmente nos torna cristãos e dignos de sermos chamados seguidores de Jesus? Neste vídeo, vamos explorar e apresentar 6 tipos de cristãos que de forma alguma entrarão no reino de Cristo. Ninguém entrará no reino de Cristo se amar dinheiro e posses materiais. Atualmente, os termos cristianismo e prosperidade material estão tão entrelaçados que quase se tornaram indistinguíveis um do outro. Não devemos nos enganar pensando que isso é correto. Sabemos que Deus não deseja a ruína nem a miséria de ninguém, mas devemos estar cientes de que a Bíblia não associa necessariamente o cristianismo à riqueza material. Nem sempre o cristianismo e a riqueza eram termos comuns, e isso não deve nos afastar do verdadeiro ensinamento de Jesus. Jesus fez uma afirmação polêmica sobre as riquezas em Mateus 19, 23 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, "Em verdade vos digo que será difícil para um rico entrar no reino dos céus. E, novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Existem diversas interpretações sobre essa passagem, mas uma coisa é certa. Jesus percebeu quão difícil é para alguém com grandes riquezas entrar no reino dos céus. Mas será que há algo de errado em ter riquezas e ser cristão? Na realidade, não há nada de errado com isso. Deus possui imensas riquezas e é o dono de todos os tesouros. Ele é o dono do ouro e da prata e pode distribuir essas riquezas conforme sua vontade. O grande problema é o amor ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir às riquezas, de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 24. A questão não é ter dinheiro, mas amar o dinheiro. A Bíblia diz claramente que o amor ao dinheiro é uma forma de idolatria. Não importa quão incrível possa parecer, é impossível ser cristão e amar o dinheiro ao mesmo tempo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse sobre isso em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 10. "E os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que mergulham os homens na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos." Essa passagem não só afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas também faz uma declaração surpreendente: é possível afastar-se de Cristo e perder a fé por causa da ganância. A passagem alerta claramente sobre os danos que podem resultar do amor ao dinheiro e sobre a perda da fé, que é uma mensagem que muitas vezes não é popular nas igrejas. Infelizmente, ninguém está imune a essa tentação. Ao começar a correr atrás do dinheiro, ele se torna uma armadilha. O mais triste de tudo isso é que o evangelho pregado diariamente em muitos lugares é distorcido por líderes idólatras que deveriam guiar as ovelhas pelo caminho da verdade e da vida eterna. Esses líderes são levados pela doutrina mal interpretada da prosperidade, semeando a ganância e o amor pelas coisas materiais. Talvez você esteja se perguntando como um verdadeiro cristão deve encarar o dinheiro. A resposta é simples: devemos ver o dinheiro da mesma forma que Cristo via. Vamos olhar para 3 passagens onde Cristo expressa sua vontade a esse respeito. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus diz, "Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida, com o que comerão ou beberão, nem com o corpo, com o que vestirão." Em Lucas capítulo 16, versículo 13, ele afirma, "E ninguém pode servir a 2 senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro."
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele nos instrui: e busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essas e muitas outras palavras de Jesus deixam absolutamente claro que o dinheiro e a prosperidade material não devem ser nosso foco. O dinheiro não deve ocupar um lugar central em nossas vidas. Como filhos de Deus, devemos buscar principalmente agradar nosso Pai através do amor e da justiça, sabendo que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Um verdadeiro filho de Deus não se esforça para obter riquezas, pois sabe que Deus pode provê-las quando quiser, de acordo com seus propósitos eternos e perfeitos em Cristo Jesus. O segundo tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que não sabe perdoar ofensas. Este é provavelmente um dos pecados mais cometidos pelos cristãos atualmente e uma das questões mais sérias de acordo com a Bíblia. Devemos refletir sobre o que Jesus disse abertamente em Mateus 6, 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa afirmação de Jesus é contundente. Se não perdoarmos as ofensas dos outros, nosso Pai Celestial não perdoará as nossas. Muitos cristãos perderam a essência do Evangelho ao não compreenderem quantos pecados foram perdoados por Deus. Devemos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem todos os dias. Todos os dias, ofendemos e causamos dor aos outros. Este é, definitivamente, um dos exercícios mais difíceis e dolorosos na vida cristã, mas é absolutamente necessário para o treinamento do nosso caráter. Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ferido, esbofeteado, espancado, insultado, acusado injustamente e despido em público, pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele pôde fazer isso, por que não podemos nós, que somos ofendidos de maneiras muito menos sérias? Se não perdoarmos quem nos ofende, Deus não perdoará nossas ofensas, e sem esse perdão, não há como entrar no céu. O terceiro tipo de cristão que não entrará no céu é aquele que se preocupa mais em agradar ao mundo do que a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 nos alerta: e adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Qualquer que queira ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Isso não significa que não possamos ter amigos no mundo ou que não possamos compartilhar momentos com incrédulos, mas que nosso foco e lealdade devem estar em Deus acima de tudo. Esse entendimento é crucial para não perdermos o rumo. Devemos perdoar aqueles que nos ofendem e focar em agradar a Deus em vez de buscar a aprovação do mundo. Somente assim poderemos realmente viver conforme os ensinamentos de Cristo e garantir nosso lugar no reino dos céus. Jesus compartilhava sua fé com muitos homens pecadores e até foi criticado por comer e beber com eles. No entanto, a passagem de Tiago se refere ao amor pelos valores mundanos acima dos valores cristãos e ao esforço para agradar ao sistema mundano em vez de agradar a Deus. O ponto extraordinário dessa passagem é a expressão inimigo de Deus. A carta de Tiago foi dirigida aos crentes em todo o mundo e serve como um aviso de que é possível ser cristão e ainda tentar agradar mais ao mundo do que a Deus. Irmãos na fé e em Cristo, precisamos temer que Deus não permitirá a entrada de ninguém que seja seu inimigo, ou seja, quem quer que seja amigo do mundo e ame seus valores como a mentira, a hipocrisia e a deslealdade. Infelizmente, tais pessoas acabarão fora do reino dos céus. Talvez você esteja se perguntando como devemos nos relacionar com o mundo. Um filho de Deus deve ver este mundo como um lugar de passagem, onde somos simples estrangeiros e peregrinos. Nossa verdadeira cidadania não está aqui, como o apóstolo Paulo claramente disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nas ruas, esperando também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Embora não possamos evitar o contato com as pessoas deste mundo, é certo que um filho de Deus não permitirá que os valores mundanos, como a mentira, a superficialidade e a hipocrisia, moldem sua maneira de pensar. Como o apóstolo Paulo nos instrui em Romanos capítulo 12, versículo 2, não devemos nos conformar com os critérios deste mundo, mas, ao contrário, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. O mundo tentará diariamente nos impor seus valores temporários, mas devemos purificar e renovar nossas mentes através da obra do Espírito Santo e da Palavra de Deus.
O quarto tipo de cristão que não entrará no reino dos céus é aquele que peça voluntária e conscientemente todos os dias. Sabemos que Cristo perdoou todos os nossos pecados na cruz e que não há pecado passado, presente ou futuro que não esteja coberto pelo precioso sangue do Cordeiro. No entanto, quando nossas ações negam o sangue que nos resgatou, isso se torna um problema grave. Esse é um dos avisos mais sérios registrados na Bíblia, como vemos na carta aos Hebreus 10, 26 e 29. O texto de Hebreus 10, 26 e 29 nos alerta que, se continuarmos pecando deliberadamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. A passagem enfatiza a gravidade de pecar intencionalmente após conhecer a verdade de Cristo, tratando o sangue da aliança como algo comum e insultando o Espírito da graça. Devemos, portanto, viver de maneira a honrar o sacrifício de Cristo, evitando o pecado consciente e buscando diariamente a santidade através da renovação do nosso espírito. Sacrifício de Cristo, estão essencialmente desconsiderando a eficácia do perdão que ele oferece. O aviso é absolutamente claro e severo. Uma pessoa que, depois de conhecer a Cristo e ser purificada pelo seu precioso sangue, decide voltar ao seu antigo modo de vida, está implicitamente declarando que o sacrifício de Cristo que os purificou de seus pecados não tem valor para eles. O problema é extremamente sério, como é enfatizado no versículo 17, que diz claramente que não há mais sacrifícios a serem feitos pelos pecados, pois Cristo morreu de uma vez por todas para perdoar todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo não pode ser repetido, e aqueles que, com suas ações, negam a eficácia do seu precioso sangue, enfrentam consequências sérias. Portanto, devemos viver em conformidade com o conhecimento da verdade que recebemos em Cristo, buscando a santidade e evitando o pecado consciente. Nosso chamado é honrar o sacrifício de Cristo através de uma vida transformada e dedicada a Ele, sabendo que Ele é nosso único caminho para a reconciliação com Deus e a vida eterna. Simplificando, o valor do sangue de Cristo é crucial para a salvação. Um verdadeiro filho de Deus reconhece que o pecado pode ocorrer a qualquer momento na vida de uma pessoa. Ninguém está imune a isso e todos podem ofender a Deus. No entanto, um verdadeiro filho de Deus se arrepende imediatamente ao pecar, pedindo perdão ao Pai. Conforme afirmado na primeira carta de João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas voltar ao pecado e viver um estilo de vida contrário ao de Cristo sem arrependimento genuíno não representa verdadeiro arrependimento. Isso é enfatizado no livro de Apocalipse 3, 15 e 16, onde Jesus adverte contra ser morno na fé. Ele prefere que sejamos fervorosos e apaixonados por Ele, em vez de sermos indiferentes ou inconstantes. Ser morno espiritualmente pode levar à rejeição por parte de Cristo, como descrito figurativamente pelo vômito de sua boca. Essas passagens nos desafiam a examinar sinceramente nossa fé e compromisso com Cristo, buscando uma relação verdadeira e fervorosa com Ele, em vez de uma fé superficial ou apenas nominal. A palavra morno refere-se a um cristão que começou a confiar mais em si mesmo do que em Cristo. É alguém que passou a valorizar mais seus bens materiais do que os tesouros espirituais e as obras que o Espírito de Deus oferece. O versículo 16 de Apocalipse 3 ilustra isso ao descrever alguém que se vê como rico e não necessitando de nada, mas na realidade é miserável, pobre, cego e nu. Essa passagem é uma advertência a todos aqueles que depositam sua confiança em seus bens e acreditam que alcançar certo nível de conforto material é suficiente. A prosperidade material na Terra não é o que devemos buscar com nossos esforços diários como cristãos. O foco da vida cristã não está em acumular riquezas ou propriedades materiais, mas em seguir a Cristo, obedecendo aos seus ensinamentos, renunciando ao egoísmo e à arrogância. A passagem que mencionou sobre ser vomitado da boca de Deus, em Apocalipse 3, ilustra claramente que um cristão que se torna complacente e confiante em suas posses materiais, sem buscar a verdadeira riqueza espiritual, não estará alinhado com os princípios do reino de Deus. Além disso, um cristão verdadeiro não pode ser aquele que não ama o próximo e não pratica a solidariedade com os necessitados. O cristianismo e o amor ao próximo são inseparáveis. Aqueles que sinceramente seguem a Cristo estão dispostos a sacrificar seu próprio bem-estar em benefício dos outros, como Cristo fez por nós. A primeira epístola de João enfatiza claramente esse ponto, destacando a importância do amor ao próximo como um reflexo do nosso amor por Deus.
Entendo que o versículo 1 João capítulo 4 versículo 20 enfatiza que quem afirma amar a Deus, mas não ama o próximo, é um mentiroso. Isso está alinhado com o ensinamento de que o verdadeiro amor a Deus inclui necessariamente o amor e a compaixão pelos outros, especialmente pelos necessitados. Além disso, mencionou que um cristão que não entrará no céu é aquele que despreza as leis de Deus. Isso se relaciona diretamente com as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, onde ele declarou que não veio revogar a lei ou os profetas, mas cumpri-los. Mateus capítulo 5 versículo 17. Jesus ensinou que a obediência aos mandamentos de Deus é crucial para aqueles que desejam entrar no reino dos céus. Esses pontos destacam a importância do amor a Deus e ao próximo, juntamente com a obediência aos mandamentos divinos, como fundamentos essenciais da fé cristã genuína. Precisamos cumprir e ensinar os mandamentos de Deus conforme ensinado por Jesus. Ele enfatizou que qualquer um que quebre esses mandamentos e ensine outros a fazê-lo será considerado muito pequeno e no reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 19. Isso reflete a seriedade com que Jesus encarava a obediência aos mandamentos divinos, contrastando com a justiça superficial dos escribas e fariseus da época. Além disso, Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la, e que nossa justiça deve exceder a dos fariseus para entrar no reino dos céus. Isso ressalta que, embora Cristo seja nossa justiça e ele tenha cumprido a lei para nos justificar, ainda somos chamados a viver em obediência aos mandamentos de Deus como expressão de nossa fé e gratidão por sua graça salvadora. Mateus 5, 17 e 20. Esses ensinamentos sublinham a importância da santidade e da obediência como características essenciais da vida cristã, mostrando como o amor a Deus se manifesta não apenas na fé, mas também em nossas ações e atitudes para com os outros. Destacamos a importância dos ensinamentos bíblicos sobre a justiça e a santidade, conforme descritos nas Escrituras. A passagem que foi mencionada de 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 e 10 lista várias práticas pecaminosas que são incompatíveis com a herança no reino de Deus, como injustiça, mentira, imoralidade sexual, idolatria, roubo, avareza, embriaguez e outros comportamentos pecaminosos. Essas instruções são claras e formam um padrão moral e ético para os cristãos, delineando o que é aceitável e o que não é aos olhos de Deus. O propósito dessas leis não é apenas estabelecer regras, mas mostrar ao homem o que é bom e o que é mal, orientando-os na direção da santidade e da vida em conformidade com a vontade divina. Assim, para os cristãos, seguir a lei de Deus não é apenas uma questão de obediência, mas também de reconhecimento do padrão perfeito de Deus para uma vida justa e santa, que reflete seu caráter e sua vontade para a humanidade. O vídeo destacou um ponto crucial da fé cristã, o amor como cumprimento da lei. Conforme mencionado por Paulo em Gálatas capítulo 5 versículo 14, ele resume que toda a lei de Deus é cumprida no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Esse amor não apenas abrange ações externas, como ajudar os necessitados, mas também uma atitude de coração sincera que reflete o amor de Deus. É importante entender que a salvação não é obtida por obras externas como orações, frequência à igreja, dízimos ou ofertas, mas sim pela fé em Cristo Jesus. No entanto, as boas obras são fruto natural da fé genuína e do amor transformador que Deus opera na vida de um cristão. Essas obras são uma expressão da nossa resposta ao amor de Deus por nós e ao mandamento de amar nosso próximo. Portanto, enquanto as boas obras não são meio de salvação, elas são evidências da nossa fé e do nosso amor por Deus e pelos outros. O amor verdadeiro e o compromisso com os ensinamentos de Cristo são essenciais para a vida cristã e para herdar o reino de Deus. No vídeo trouxemos à tona a importância fundamental de seguir a vontade de Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. É verdadeiro que um verdadeiro seguidor de Cristo não apenas crê em seus ensinamentos, mas também os coloca em prática diariamente em sua vida. Isso inclui amar a justiça, perdoar ofensas, amar o próximo e colocar a confiança sincera em Deus, acima de qualquer apego aos bens materiais. O chamado de Jesus para tomar a cruz e segui-lo em Mateus capítulo 16 versículo 24 significa aceitar sacrificar nossos próprios interesses e seguir o exemplo de amor altruísta e serviço que ele demonstrou durante sua vida na terra. Andar como Jesus andou envolve imitar sua vida de amor, compaixão, justiça e serviço aos outros, especialmente aos mais necessitados. É através desse compromisso genuíno com os ensinamentos de Cristo que somos verdadeiramente identificados como seus discípulos. Que possamos sempre buscar viver de acordo com a vontade de Deus e refletir o amor de Cristo em todas as nossas ações.